Hyperion é um jogo que representa conflitos entre facções rivais. Basicamente, esse é o primeiro arco do jogo, que está sendo lançado e está colocado aí para vocês no Catarse. Então, Hyperion é sobre conflitos entre facções rivais, ele é sobre conflitos entre militares, ele é um jogo, um card game TCG realista, tá? Esse jogo funciona da seguinte forma: você tem um chefe e esse chefe é uma carta que começa em campo, ele representa você. E você tem o seu deck, que representa aí a sua estratégia. Nessa primeira etapa, nessa primeira fase aí, que está sendo colocada no Catarse, você tem um deck de 15 cartas, sendo que dessas 15, uma carta é o seu chefe, você começa com 3 cartas na mão, e o restante faz parte aí do seu deck. E aí, o seu deck ele representa a sua estratégia. E através dessa estratégia, você tem que sobrepujar o seu adversário, você tem que vencer o seu adversário. Hyperion é sobre isso. E para você baixar essas cartas, para que você consiga executar a sua estratégia, você dispõe de 3 recursos. Esses 3 recursos, eles são dinheiro, poder e respeito. Esses recursos, eles não foram escolhidos aleatoriamente. Então a gente tem o dinheiro, que aí nós estamos aí cansados de saber de que se trata o dinheiro, para que serve e o seu poder, né, de influência na sociedade. O jogo ele vai ter uma criptomoeda própria, que é o Dasein. Tá? Então tem o dinheiro. O poder ele representa a sua influência no jogo. No jogo, o poder ele vai ser uma contabilidade do número de cartas que você tem em campo. Então, se você tem 3 cartas, você tem 3 de poder. Se você tem 5 cartas em campo, você tem 5 de poder. E nós temos aí também o respeito, que é a sua reputação, que vai ser um reflexo da sua habilidade. Tá? Mais posteriormente, essa questão do respeito nos próximos lançamentos vai fazer mais sentido. Para a gente explicar o que é esse respeito, pense da seguinte forma. Vamos supor que você quer contratar um eletricista lá para sua casa. Você quer fazer uma instalação elétrica de um ar-condicionado, instalar, passar uma fiação por dentro da casa. Que tipo de eletricista você vai contratar? É claro, você vai contratar um eletricista que tem uma grande reputação. E essa reputação venha de uma habilidade que ele tem. Então, basicamente, quanto maior a habilidade, quanto maior a experiência de uma pessoa, maior é o respeito dela, maior é a reputação dela. E no Hyperion funciona da mesma forma. Isso acontece tanto no mundo real quanto no mundo do crime. No mundo do crime, cada criminoso, cada chefe, cada líder tem a sua reputação. E essa reputação, ela funciona como uma moeda de troca, realmente. Então, ela vai favorecer, ela favorece a estratégia do chefe. Tá? É claro, se o chefe não usa bem essa reputação, ela pode atrapalhá-lo. Então, tudo também depende da estratégia, das táticas que o chefe vai usar para dominar o território. Basicamente é sobre isso. O jogo ele é uma conquista territorial. Então você tem o seu chefe lutando, né, duelando, né, guerreando contra um chefe adversário, e você quer conquistar o território dele. E ele quer fazer o mesmo com você. Basicamente, Hyperion é sobre isso. É claro que o conceito Hyperion ele é o conceito maior. O conceito Hyperion ele vai ser muito associado à soberania. A soberania de alguém dentro da sociedade. Por quê? Porque da mesma forma que o mundo que a gente conhece, que é o mundo onde as coisas do bem funcionam, ah, onde você tem o seu emprego, onde você tem sua vida cotidiana, ele é muito semelhante à forma como funciona, digamos assim, o submundo do crime, porque as regras são muito parecidas. Tá? Então, o mundo do crime, ele é a sombra,
O mundo do crime são as sombras da sociedade. Porque os próprios criminosos, as próprias pessoas que fazem aí contravenções, elas são um reflexo daquilo que a sociedade é. Né? Eles não, apesar de muitos estarem à margem da sociedade, eles são a própria sociedade. Então a própria sociedade que pune é a sociedade que comete o crime. Ou seja, Hyperion é também sobre a gente deixar de ser hipócrita, né? De acreditar, porque, não, o criminoso ele tá lá e eu tô aqui. Mas, ao mesmo tempo, esse criminoso, esse chefe, ele também faz parte da sociedade. Então, todos nós fazemos parte dessa sociedade. É claro, Hyperion é sobre soberania e não é sobre fazer nenhum tipo de apologia ao crime, nem defender ideias, nada associado a isso. É sobre mostrar a realidade como ela é. A sociedade é uma selva e nessa selva os fortes sobrevivem, os fortes se alimentam dos mais fracos. Então, da mesma forma que você tem chefes de uma facção que derrotam outra facção e sobrepujam e são soberanos em relação a essa facção dominada, eles vão se alimentar daquele território, né? Vão se alimentar, recrutar soldados, né? Se alimentar daquela estrutura que eles dominaram. No mundo cotidiano, né? No mundo aparente, digamos assim, funciona da mesma forma. Você tem empresas, né? Grandes corporações que vão se alimentar de corporações mais fracas. E essas corporações mais fortes, elas vão se expandindo e elas vão ocupando aí o seu espaço na sociedade, se alimentando de quem está abaixo. Então você tem um chefe que se alimenta de quem está abaixo, que se alimenta de quem está abaixo, e por aí sucessivamente. Essa é a relação da sociedade. A sociedade é uma selva, e nessa selva os fortes sobrevivem. Seja você do mundo cotidiano, né, do mundo, né, secundário, do mundo secular, né, do mundo comum, seja você do submundo, né, do mundo do crime. E por que a gente retrata essa questão do mundo do crime? Porque no mundo do crime essas coisas são mais evidentes. No mundo do crime, ou no mundo dos militares, dos conflitos militares, você não tem muita chance de ser fraco por muito tempo. Por muito tempo. Logo você vai ser exterminado, logo você vai servir de adubo para outra pessoa, para outras facções, outros grupos. Tá? Então essas coisas são mais evidentes e são mais proeminentes nessa questão. Né? Então é sobre isso. Tá? Hyperion é sobre você ser soberano. E como que isso veio? Né? Como que essa ideia do Hyperion veio? Quando eu era pequeno, eu morava numa cidade pequena, do interior. Eu tinha um amigo, né, um amigo de infância, dos grandes amigos que eu tenho. E a gente gostava muito de Yu-Gi-Oh! Na época, o Yu-Gi-Oh! Ele estava em alta no ano de 99, 2000, 2001. Então o Yu-Gi-Oh! Ele estava nesse auge. E a gente não tinha condições de comprar as cartas e, ao mesmo tempo, essas cartas não eram distribuídas de uma forma tão acessível. Então, no lugar onde a gente morava, não vendia essas cartas também. Apesar de ser um preço mais alto, nem vendia onde a gente morava. Então, o que a gente fazia? A gente pegava papel em branco, né? Cortava umas tiras de papel em branco, papel ofício, A4, esse papel comum, e a gente escrevia o nome da criatura, a gente escrevia lá o nome do ataque, o nome da defesa, a gente criava cartas, armadilhas, a gente criava outras cartas, e isso foi um processo que me mexeu muito comigo, que me marcou muito, porque era um processo interessante, desde a criação dessas cartinhas até os duelos. Então a gente adaptava algumas regras do Yu-Gi-Oh! Eu acredito que a gente nem sabia muito bem como que eram as regras, a gente adaptava essas regras, a gente mudava algumas e a gente fazia o nosso jogo do nosso jeito. Eram cartinhas que tinham só palavras escritas, mas esse jogo ele acontecia no nosso mundo da imaginação. Então é algo assim que
foi muito legal, foi muito marcante para mim na minha infância. Quando eu fui para a faculdade, tinha grupos, eu vi grupos jogando um novo card game que na época eu fui conhecer, que é o Magic the Gathering. E eu tive um amigo, é um grande amigo meu até hoje, foi padrinho de casamento, e ele me apresentou esse card game, que é o Magic the Gathering. É um jogo que você tem que investir um dinheiro, né? Ele não é um jogo tão barato assim. E se você quiser ter cartas melhores, cartas mais fortes, você tem que pagar mais ainda. E na época eu não tinha condição nem de comprar um deckzinho mais ou menos, na época, tá? Isso aí já foi no ano aí de 2008, 2009. Entre 2008 e 2010, vamos colocar assim. E aí eu lembro que esse amigo meu, ele me emprestava um deck de Elemental, que era um deck muito legal, sabe? E eu jogava com ele. Eu não jogava muito com os outros, porque o meu deck não era um deck tão forte assim. Então, eu jogava mais com esse amigo e eu fui aprendendo e fui me divertindo. Então, isso para mim era uma diversão. E foi um jogo também que me marcou muito, porque ele tinha regras específicas. Eu ouso dizer que ele tem mais regras que o Yu-Gi-Oh! Né? Então é um jogo um pouco mais, digamos assim, maduro. Ao mesmo tempo, eu sempre me questionava enquanto eu jogava que todos esses card games, eles têm um conceito de fantasia. Então você tem o Yu-Gi-Oh! Você tem monstros aí do folclore, monstros de fantasia, você tem o Magic, você tem monstros da fantasia, dragões, você tem criaturas mágicas, você tem o Pokémon, né, que tem aí os bichinhos, né, de fantasia também. E eu pensava o seguinte, e se houvesse um card game que tivesse elementos reais, elementos realistas que acontecem no cotidiano? De forma que as cartas, ao invés de serem criaturas, fossem personagens, fossem pessoas. As armas fossem, os equipamentos que tem nesses card games fossem armas reais. E as mágicas que são feitas no jogo, entre aspas, né? Elas seriam táticas, operações, incursões que são feitas para desbalancear os conflitos do jogo. Então, basicamente, seria isso. E com o tempo, isso foi. De início, foi um pouco colocado na estante, e com o tempo, isso foi ganhando provocação. Quando eu estava aí mais ou menos no ano de 2000 vamos pôr 2016, 2017, eu já dando aula particular, me veio na intuição, né, me veio essa provocação de fazer um jogo de máfia. O objetivo inicial era fazer um jogo de máfia. Porque eu sempre fui muito motivado, né? O mundo da máfia sempre foi o mundo que eu acho que seduz as pessoas. Isso desde a época do Poderoso Chefão, que até hoje você tem adolescentes que assistem pela primeira vez e ficam impactados com esse filme, né? Com Don Corleone, com seu império. Comigo não foi diferente. Quando eu assisti o Poderoso Chefão pela primeira vez, eu devia ter aí uns 13, entre 13 e 14 anos, de 12 para 14 anos, vamos colocar dessa forma. E foi um filme que me impactou muito. Por quê? Principalmente pelo personagem do Don Corleone, claro, como a máfia se estruturava na sociedade, mas o personagem Don Corleone é um personagem muito marcante, né? Você vai concordar comigo. Don Corleone, para mim, ele é um personagem que tem um autocontrole muito grande, claro, para conseguir o que ele quer, né? Então ele não se descontrola facilmente. É muito difícil você abalar o Don Corleone. Então ele é muito frio, ele é muito sábio, ele é muito inteligente e ele é muito estratégico. Ele vai direto ao ponto para conseguir os seus objetivos. Então ele foge muito do estereótipo que a gente conhece de criminoso, que é barulhento, que é brigão, que quer se vingar,
que se descontrola e faz as coisas por impulso. O Don Corleone não. O Don Corleone ele é um cara fora da curva. E aí, é claro, né, o Michael, que é o filho dele, ele vai herdando, né, não, talvez não só por genética, mas também por ensinamento, por exemplo. Então, foi a experiência do Poderoso Chefão foi uma experiência que começou nos meus 12 para 14 anos e tem influências na minha vida até hoje. Poderoso Chefão, um homem forte, um homem poderoso, ele não precisa gritar para exercer o poder dele, né? Ele fala baixinho no ouvido e ali acontece uma guerra, acontece coisas catastróficas. E aí, nesse ano de 2017, 2016, 2017, eu começo a baixar imagens, né? Imagens de GTA, imagens relacionadas ao mundo da máfia. E eu queria fazer um card game do mundo da máfia. Essa foi a primeira ideia. O primeiro impulso foi fazer um board game, né? Só que eu percebi que que não ia ficar tão bom. Com o tempo, isso foi me levando a fazer um card game TCG do mundo da máfia. E isso me fez estudar muito esse mundo da máfia. Máfia italiana, máfia russa, máfia chinesa, máfia japonesa. Eu passei anos estudando, anotando e aprendendo como que as coisas são. Né? E como também, claro, que é diferente dos filmes, né? Todas as facções que existem. E nesses estudos eu fui começar a aprender, a entender que muitos autores referenciam a máfia como o próprio crime organizado. Porque nos modelos tradicionais, o modelo de crime da máfia, ele é um crime organizado, mas que ele tem um papel que gira muito em torno da família. Né? Então, o conceito de máfia, que vai começar lá com os sicilianos, né? Lá na Sicília, na Itália, que eram grupos de fazendeiros que se organizavam, que se juntavam e se armavam para defender ali as suas terras, né, dos invasores, e aquilo vai se tornando algo mais tenebroso. E assim é com tudo, né? Muitas vezes uma empresa, muitas vezes uma pessoa, ela começa com uma iniciativa, digamos assim, elevada, mas aquilo vai mudando no meio do caminho. Palavras à parte. Bom, só que os autores modernos, eles consideram que a máfia ela simplesmente é o próprio crime organizado. Então, tudo que se refere a crime organizado é máfia. E nós, no nosso senso comum, a gente ainda expande esse conceito. A gente fala o seguinte, ó, grupos, né, que se reúnem para fazer uma coisa, nós chamamos aquilo de máfia. Principalmente quando está associado ao crime. Mas vou te dar um exemplo. Tem um grupinho de colegas do trabalho, por exemplo, que é sei lá, os pedreiros, né? Um grupinho de pedreiros que eles se ajudam. Então tá a máfia dos pedreiros. Você tem, por exemplo, os postos de gasolina que cometem crimes e se juntam para cometer crimes, por exemplo, lavar dinheiro, esse tipo de coisa. Aí tem a máfia dos postos de gasolina. Então, isso aí a gente vê em larga escala. Aqui no Brasil, então isso é escancarado. Né? Você tem a máfia do petróleo, você tem a máfia do governo tal. Então, o conceito de máfia ele é um conceito que estrutura a nossa realidade. Teve um juiz canadense que falou certa vez, pouco antes, né, de ser misteriosamente assassinado, que a máfia são as sombras da nossa sociedade. Isso é uma coisa que eu acredito. Né? Então, nós somos as pessoas que cometem esse crime, nós fazemos parte desse grupo indiretamente, por mais que não sejamos nós que cometamos esse crime. Então, é porque eu entendo que nós estamos inseridos na sociedade de uma certa forma, indiretamente eu digo, né? Então, como pessoas dessa sociedade, nós temos responsabilidade pelo que acontece aqui, tá? E de novo,
Isso aqui é um jogo fictício. Isso aqui não faz apologia a nenhum tipo de crime. A gente não quer que você cometa crime nenhum. Nós somos contra isso. Tá? A gente só mostra aquilo que a realidade é. E com o passar do tempo, eu percebi que o jogo era mais do que máfia. Né? O jogo era sobre a sociedade, sobre como a sociedade funciona. E isso é uma coisa que sempre me intrigou. Como funciona a sociedade? Para que a gente possa ser soberano nessa sociedade. Então, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E eu entendi que a sociedade é uma selva. E nessa selva, os fortes sobrevivem. Tá? Isso é a mais pura verdade. Então, não importa a sua moral, não importa se você o que você quer fazer da sua vida. Essa é uma sociedade onde os fortes sobrevivem e os fortes se alimentam dos mais fracos. É assim. Então você vê os criminosos, né, dos faccionados, as facções mais fortes dominam as mais fracas, se alimentam delas. Então vai recrutar soldados delas, vai se alimentar ali das estruturas que ela criou inicialmente e vai puxar para elas. Assim como as grandes corporações, elas vão se alimentar das corporações menores. E os chefes se alimentam dos subalternos, que se alimentam dos que estão mais embaixo. Não sou eu que criei essas regras, é assim que a sociedade funciona. Tá? Não estou aqui também para fazer nenhum tipo de juízo moral, se é certo, se é errado, se é bonito ou se é feio. Isso aí é você quem faz. Você quem decide a sua moral. Né? O meu papel é mostrar para você como a sociedade funciona. Hyperion se torna um conceito que aparece pós-máfia. Então é muito mais do que máfia. E esse conceito Hyperion é sobre o homem, é sobre aquela pessoa, é sobre aquele grupo que conseguiu fazer a sociedade trabalhar para ele. Tá? Seja de uma perspectiva positiva, correta, ou seja, sob uma perspectiva criminosa. Então, existem criminosos, existem chefes que são tão poderosos que eles conseguem fazer o Estado trabalhar para eles. Eles têm políticos, eles têm juízes na manga, né? Nas mangas, e o Estado ele consegue fazer a máquina trabalhar para ele próprio. Então, a gente dá um exemplo aí do El Chapo, né? Que é o grande chefe do cartel mexicano aí. Cartel de Juárez, se não me engano. É um cara que ele anda livremente de moto pelo México. Ele praticamente dominou o país inteiro, né? Com as suas facções. E, inclusive, o El Chapo ele é estudado por muitos estudiosos de administração, de MBA, de finanças, como um gênio dos negócios. Por quê? Porque os mesmos princípios que se aplicam no tráfico ilegal de substâncias, no mundo do crime, eles se aplicam no mundo dos negócios. Então, existe esse paralelo, né? O lado bom e o lado mal, eles são dois lados da mesma moeda que é a nossa sociedade. Basicamente é sobre isso. Então é sobre isso. Existe uma frase, né, uma grande frase que diz: por trás de toda grande fortuna tem um crime. Será que é verdade? Será que não é? Por que será que alguém falou isso? Então, basicamente, Hyperion é sobre isso, tá? E aí, conforme eu fui estudando, eu fui também estudando como que funciona aí o crime organizado no Brasil. Como que as grandes facções aí que regem, né, que estruturam a nossa sociedade, elas funcionam. E aí eu criei essas duas facções, que é o CDS, que é o Comando do Sagrado, e o Garra Norte, que é do Morro do Serol. O Comando do Sagrado, ele é encabeçado pelo protagonista inicial da nossa obra, que é o Rian da Silva, né, mais conhecido como R7. E o Morro, né, o Morro do Serol, que é o Garra Norte, ele é comandado aí
pelo grande chefe, o Bola, né? Então, o Bola é o chefe do Morro do Cerol e o R7 é o chefe aí do Morro do Sagrado. A história vai começar quando o Rian, né, que é o R7, o Rian Fernandes da Silva, ele começa a querer expandir os seus territórios. E ele tem um território ali que é de classe média alta, e classe alta, que eles são clientes ali da boca dele, das bocas dele, né, das regiões dele onde ele vende substância. Só que ele tem um rival, né, ele tem um concorrente, né, que é um morro, que ele é menor, que está de frente para o outro lado, que é o Morro do Cerol. Então, vai haver esse conflito entre o Rian, o R7, e o Bola Garra Norte, basicamente. Então, esse vai ser o conflito inicial da lore. E nos próximos vídeos, né, os próximos vídeos aí eu vou trazer essa história, eu vou trazer detalhes para vocês. E do mais, se você se interessou, se inscreva no vídeo, siga-nos nas redes sociais, todas elas são Ordo Hyperion. E ajude-nos, né? Dê-nos esse suporte aí no Catarse, para que você seja um dos primeiros, né, a ter esses decks, essas cartas aí exclusivas. Então eu vou colocar um limite de cartas inicialmente, e você sabe que um TCG ele vai se valorizando com o tempo. Então, se você vai ter cartas exclusivas e aquelas cartas você comprou ela, aquelas cartas não vão ter de novo, elas não vão aparecer daquela forma de novo. Então aquelas cartas vão ganhando valor com o tempo, porque essas são as primeiras cartas de um lançamento de longo tempo, tá? Então eu dou as boas-vindas a você nesse novo submundo que te aguarda. Grande abraço.